Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou falar com a promotora de justiça, Érica Matosinhos. Ela é coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência. Olá, promotora, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Qual que é o papel do Ministério Público de Minas Gerais, na garantia dos direitos das pessoas com deficiência e idosos em acolhimento institucional? O papel do Ministério Público é fiscalização das instituições para verificar se as pessoas idosas e as pessoas com deficiência estão tendo seus direitos garantidos nas instituições de acolhimento e, a partir da constatação que é feita nessas inspeções e também verificando o número de pessoas que estão aguardando vagas, a gente, enquanto fomentador de política pública, a gente faz uma interlocução com a rede, tanto de assistência social quanto de saúde, para a gente poder garantir a dignidade dessas pessoas que estão lá e, inclusive, avaliando a necessidade de ampliação das instituições ou não, ou a possibilidade de utilização de outros serviços do poder público que poderiam suprir essa necessidade de institucionalização, como o serviço de acolhimento em domicílio, serviço social de prestação de serviços em domicílio, que é o cuidador social, que algumas famílias, ao invés do acolhimento, se tiver o cuidador social, já teria garantido o direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, a um tratamento digno e humanizado. Agora, de que forma que o Ministério Público faz isso, promotora? Nós fazemos essas inspeções uma vez por ano. A gente começou a fazer inspeções nas instituições e a gente percebeu a necessidade de algumas atuações do Ministério Público no sentido de incentivar o poder público à mudança de alguns serviços e de algumas formas de atuação no sentido de garantir melhor os direitos daquelas pessoas. Então, foi instaurado na promotoria um procedimento para a criação de centros-dias em cada regional, porque hoje Belo Horizonte só tem centro-dia no Barreiro, então não tem nas outras regionais. Há a possibilidade de ampliação do tempo de permanência do cuidador social nas residências, porque o projeto do município em Belo Horizonte é apenas 4 horas por dia, de 2 a 3 vezes por semana. Isso não atende e acaba que as pessoas são institucionalizadas muitas vezes sem necessidade, porque se tivesse esse cuidador social no lar, ela não precisaria sair da residência. A gente instaurou um outro procedimento para ampliação do número de residências inclusivas, que são as instituições de acolhimento para pessoa com deficiência de 18 a 59 anos, e instauramos um procedimento para a possibilidade de criação de uma residência que tenha cofinanciamento, tanto da assistência social quanto da saúde, porque algumas pessoas com deficiência, elas precisam de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem e de um médico mais próximo para poder cuidar tanto da questão do transtorno mental, quando está associado, quanto cuidados de saúde mesmo, como trocas de curativo, como sondas que precisam ser passadas, e isso um cuidador não pode fazer. Eu queria só explicar, se talvez quem nos ouve não vai entender, pode não entender, o que é o centro-dia e o que é o cuidador social. Os centro-dias são locais, são espaços físicos em que são feitas várias atividades para aquela pessoa com deficiência e a pessoa idosa ter uma ocupação durante o dia, não ficar só dentro do lar. Tem bordado, atividades esportivas, então eles têm atividades ali durante o dia para que o familiar possa trabalhar ou até mesmo para que o familiar possa ter um tempo de descanso, porque a gente sabe que cuidar não é simples, Então eles são levados pela manhã e à tarde o familiar vai e busca. Já existe e é um centro mantido pela prefeitura, é isso? Isso, pelo município. Já existe só no Barreiro. Por enquanto um. Por enquanto, na verdade, 2, um exclusivo para a pessoa idosa e um outro centro-dia que acolhe tanto pessoa com deficiência quanto pessoa idosa, mas os 2 no Barreiro. Tem centros-dias em alguns municípios do interior também, não é só em Belo Horizonte. Esse é um serviço que o município pode prestar
bem-estar e que é muito bom e que ele é uma alternativa muito boa à institucionalização. Então, quando o familiar está com dificuldade de cuidar tanto da pessoa com deficiência quanto da pessoa idosa, que é de sua família, que está na sua família, o centro-dia é uma excelente opção para que a pessoa possa... É como um filho que a gente leva para a creche ou para a escola, então seria nesse sentido. A ideia do centro-dia é mais ou menos essa. Quais são os principais desafios aí que o Ministério Público enfrenta, né, para conseguir, né, dar esse apoio para essas pessoas? O principal desafio é a conscientização da importância de se olhar para os direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. É muito triste a gente perceber que a sociedade invisibiliza essa parcela da população. E eu te falo que muito mais a pessoa com deficiência, porque a pessoa idosa, em alguns momentos, você tem um familiar, né, um avô, uma avó, um pai, que chegam na velhice e aí você tem até um pouco mais de empatia. Mas a pessoa com deficiência, eles ainda são muito desrespeitados. Então, o desafio maior para a importância de se olhar, porque todos nós vamos envelhecer, né? Todos nós temos condições de ter, e podem ocorrer de ter alguma pessoa com deficiência na família, e a gente precisa olhar para eles com dignidade, com carinho, entendendo que eles são pessoas com autonomia, com independência, que têm plenas condições de viver na sociedade, se nós, enquanto sociedade, dermos a eles os instrumentos para que eles possam viver com autonomia e independência. Então, a situação de vulnerabilidades, vamos dizer, é pior para as pessoas com deficiência. Só para você ter uma ideia, nós não temos fundo nacional da pessoa com deficiência e nem fundo estadual. A política da pessoa com deficiência, no Brasil, é praticamente impossível, porque você não tem os fundos. Os fundos municipais também acabam não sendo criados, porque você não tem o fundo estadual e o fundo nacional. Isso está parado no Congresso e está parado aqui na Assembleia, né? Então os projetos não andam. Eu acho que a conscientização está nesse sentido, sabe? Da gente garantir esses direitos de forma que eles precisem de menos recurso do Estado, no sentido de assistencialismo. A senhora participou recentemente aí de uma reunião, né, de um encontro aí com o CAL, né, e PCD, com a técnicos da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, né, e da Assistência Social. O que foi discutido? São novas parcerias? O que foi feito, promotora? E qual que é a ideia? É a gente conseguir dialogar para que nós possamos encontrar soluções para essa parcela da população que precisa de atendimento, tanto da assistência social quanto da saúde e que está nessas instituições de acolhimento. Então, para a gente poder conseguir articular essa política pública, porque ela não é prevista hoje na tipificação, a gente estabeleceu um modo de trabalho de forma que todo mês nós vamos encontrar para a gente dialogar e conseguir encontrar soluções de qual a melhor forma de ajudar essa parcela da população. Existem hoje em Belo Horizonte mais ou menos, segundo a saúde, a Secretaria de Saúde, 98 pessoas em internação social. O que é isso? São pessoas que já teriam condição de ter alta dos hospitais, mas não tem alta porque o familiar se recusa ou não tem condições de receber aquela pessoa no lar e você não tem uma instituição que tenha um equipamento adequado para cuidar dessas pessoas. Uma instituição em que tenha enfermeiro, que tenha técnico de enfermagem e um médico para poder fazer esses tratamentos que a pessoa precisa também na área da saúde. Então, a gente precisa começar a pensar numa instituição que tenha esses dois. A economia que se teria era muito grande, porque ela vai ser muito grande, porque tem 9 pessoas, por exemplo, no João 23 hoje. O custo do leito no João 23 é muito alto e a pessoa está ocupando, tem pessoas que estão há 2 anos, tem pessoas que estão há 3 anos, ocupando um leito de hospital, correndo o risco de ter uma infecção hospitalar, porque elas estão ali. Algumas pessoas elas precisam que vá fisioterapeuta com frequência para não atrofiar os membros, porque a pessoa fica muito acamada. Então, são pessoas que estão tendo, o Estado está tendo um custo muito alto com elas e não precisaria desse custo se existisse um equipamento híbrido, tanto da assistência social quanto da saúde. Eu acho que é só essa conscientização que eu acho que a população tem que ter da importância de realmente lutar pelos direitos dessa parcela da população, tanto as pessoas idosas quanto as pessoas com deficiência, e que procure o Ministério Público quando
perceber ou vislumbrar algum caso de violação dos direitos dessas pessoas. Este foi o Rádio MP Entrevista com a promotora de justiça Érica Matosinhos. Ela é coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Promoção dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.